Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo de poliedros, vamos ao cálculo da área de um prisma. Para calcular a área de um prisma, nós calculamos a área de cada polígono e somamos o resultado dessas áreas. Aqui, por exemplo, nesse prisma reto-retângulo, eu tenho eu tenho 3 pares de lados congruentes, de faces congruentes. Então, aqui eu tenho a base e a parte superior com a mesma medida, ou seja, 5 centímetros de comprimento por 3 de largura. Então, essa área aqui, eu calculo a área dessa parte e multiplico por 2, porque são 2 iguais. Do mesmo jeito, eu faço com a face lateral e a outra face lateral. Então, eu tenho aqui 2 pares de faces laterais, base e a face superior. Então, para o cálculo da área do prisma, eu vou calcular o seguinte, que a área desse prisma vai ser igual duas vezes o valor eu vou chamar de A vezes B, mais 2 vezes, olha, imagino que aqui seja A e aqui B, ó, A, B, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C, vezes A vezes C. Então, é isso aí. A área de um prisma paralelepípedo retângulo é igual a 2 vezes AB vezes B, mais 2 vezes AB vezes C, B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. Ou seja, é a soma das áreas de todos os polígonos existentes nele. Então, se eu vou somar aqui a base é igual essa parte superior, eu vou multiplicar aqui, calcular a área da base e multiplicar por 2. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes, vou abrir um parêntese, aqui eu deveria colocar entre parênteses, mas como é uma letra, não tem problema. Mas quando se trata de números, é importante que a gente coloque entre parênteses. Então, qual o valor de A? É 5. Vezes o valor de B é 4. Mais 2 vezes o valor de B, que é 4, vezes o valor de C, que é 3. Mais 2 vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, que é 3. Então, aí é só calcular a área total, né? Que essa área total vai ser igual 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, mais 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, mais 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, a área total aqui vai ser 40 mais 30, 70, mais 24, vai dar 94 centímetros quadrado. Quando se trata de área, o resultado sempre vai ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, e etc, etc, etc. Certo? Então, para calcular a área, basta calcular a área de todos os polígonos existentes neste prisma. Bom, aqui eu tenho o cubo, que o cálculo da área dele não vai ser diferente. Como o cubo ele é formado por 6 quadrados congruentes, ou seja, 6 quadrados com os lados, as arestas com medidas iguais. Então, se eu tenho aqui, olha, se essa aresta vale 3, essa aqui também vale 3. Então, como eu tenho 6 lados, 6 polígonos congruentes, eu tenho que
6 vezes A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Eu tenho 6 polígonos, 6 quadrados, com a mesma medida das faces, das arestas, né? Dos lados. Então, eu tenho aqui, olha, 6 vezes a área desse polígono aqui, que é A ao quadrado. Então, esse polígono aqui, ele tem 3 centímetros de aresta. 3 centímetros de aresta. Então, se ele tem 3 centímetros de aresta, a sua área vai ser 6 vezes 3 ao quadrado. Então, a área total vai ser 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. Então, é assim que se calcula a área do cubo, né, por se tratar de um poliedro com todas as faces congruentes. Bom, pessoal, aqui eu tenho um prisma que tem as bases hexagonais e retângulos nas laterais. Então, como calcular a área de um prisma desse tipo? Bom, a gente sabe que nós temos que calcular as áreas dos polígonos existentes nele. Então, eu tenho aqui 2 hexágonos e eu tenho 6 retângulos. Então, vou usar a fórmula do hexágono e multiplicar por 2. Então, qual é a fórmula do hexágono? A fórmula do hexágono vai ser 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque aqui eu tenho, no hexágono, 6 triângulos equiláteros. Então, essa é a fórmula do triângulo equilátero. Mais 6 vezes lado vezes lado do retângulo. No caso aqui, comprimento vezes altura, comprimento vezes altura. Vou colocar aqui comprimento vezes altura, lado vezes lado, enfim. Então, se eu tenho 6 retângulos, eu vou calcular a área dessa forma aqui, 6 vezes a área de cada um deles. Bom, então aqui eu tenho 6 vezes... aqui, pessoal, desculpa, faltou 2, porque são dois hexágonos. Então, vai ser 2 vezes a área de cada um deles, mais 6 vezes a área de cada polígono, de cada retângulo desse aqui. Então, eu tenho aqui a medida da altura é 6. E a medida de cada lado desse aqui, olha, 2 centímetros. 2 centímetros. Então, eu vou calcular o hexágono e vou calcular o polígono lateral e multiplicar pelo número de polígonos que existem. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 2 hexágonos, vai ser 2 vezes a área de um deles, né? Que é 6 vezes o lado, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 6 vezes a área de cada retângulo desse aqui, que é 6 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes... aqui eu posso multiplicar, 2 ao quadrado dá 4, vezes 6, 24. 24, raiz de 3 sobre 4, mais 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 12 vai dar 72. 72. Então, aqui, olha, eu posso até simplificar, ó. 4 por 4 dá 1, por 4 dá 6. Então, aqui vai ficar assim, olha. 6 raiz de 3 vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12. Raiz de 3, mais
72. Quando se trata de medida de área, raiz de 3 pode ser considerado, se considerar aqui, olha, 1,7. Se quiser, pode multiplicar também 12 vezes 1,7 mais 72, que seria a área aqui total. Mas pode deixar assim também, centímetro quadrado, né? Porque todo o resultado de área é em centímetro quadrado. Se a gente fosse multiplicar aqui, olha, 1,7 vezes 12, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1 é 2, e 1, 3. 7, 7, 1, 4, 7, 3, 10, vai 1, 2. 204 mais 72. 204 mais 72, 4 e 2, 6, 7, 2. Então, aqui seria 276 centímetros quadrados de área. Ok? Ah, pessoal, desculpa que aqui tem a vírgula, que eu acabei esquecendo. A vírgula aqui vai ficar aqui, ó, vai ser 20,4 mais 72. Então, vamos desconsiderar isso aqui. Então, vai ser 20,4 mais 72. Vai ser 92 e não 276, eu esqueci da vírgula lá. Vai ser 92,4 centímetro quadrado, ok?